Olá, 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 meu nome é Gerson. Eu tô aqui com vocês para dar aula de História para o concurso da PM do Estado de São Paulo. Segundo edital, o nosso primeiro tema ele é de História Geral e a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial, certo? Antes de qualquer coisa, para a gente falar de Primeira Guerra Mundial, antes da gente falar do conflito em si, é necessário que a gente conheça os antecedentes da Guerra Mundial. Vamos aí para o nosso primeiro, slide, certo? Sobre os antecedentes da guerra, a gente tem que lembrar, antes de qualquer coisa, que eles são a pólvora que vai encher a bomba que vai explodir em 1914. Então toda essa pólvora aí que vai encher a bomba, ela já vai estar sendo alimentada desde do século XIX, certo? A segunda metade do século XIX especialmente. E uma das coisas que marca aí os antecedentes da Primeira Guerra Mundial é a Segunda Revolução Industrial. Por que a Segunda Revolução Industrial é tão importante para o entendimento da Primeira Guerra? Antes de mais nada, ela vai desenvolver uma nova tecnologia e essas novas tecnologias vão acelerar a velocidade de produção. Então os países europeus vão produzir mais em menos tempo e o mercado interno europeu não vai ter capacidade de absorver todos esses produtos que vão ser lançados para comércio ao mesmo tempo. Outro ponto é que a Segunda Revolução Industrial ela marca o espalhamento, né, das fábricas e da tecnologia por outros países. Pensa o seguinte, na Primeira Revolução Industrial, lá no século XVII e no início do século XVIII, a Inglaterra ela reinou sozinha, certo? Ela dominava o mercado, ela dominava a tecnologia. Agora, no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, essa tecnologia ela vai se distribuir por outros países, a Bélgica, a França, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, são todos países que vão se desenvolver, vão desenvolver uma indústria a partir do século XIX com mais força, a partir então dessa segunda leva da Revolução Industrial. E qual que é o impacto disso para a guerra que vai eclodir lá em 1914? Você vai ter, logicamente, uma disputa por novos mercados. Se a Europa não comportava o que estava sendo produzido, os países europeus vão buscar novos lugares para vender. Esses novos lugares são a África e a Ásia. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o século XIX também é a época da segunda onda de colonização europeia, do chamado neocolonialismo. E esse neocolonialismo está diretamente ligado à Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque existia a necessidade de novos compradores para os produtos, existia também uma necessidade de matéria-prima para as novas máquinas e para o desenvolvimento de ligas de metal mais resistentes, e existia a necessidade de combustível fóssil para movimentar as máquinas, combustível derivado de petróleo. A Europa já não tinha tanto desses recursos, onde que existia em abundância e ainda não havia sido explorado no continente africano e no continente asiático. Então, a Segunda Revolução Industrial vai gerar o neocolonialismo e imperialismo. Esse neocolonialismo e imperialismo vai produzir uma disputa entre as potências europeias por novos territórios coloniais e por novos mercados. Esse é o primeiro item aí de antecedente da guerra. Isso já vai gerar uma tensão, já vai gerar uma rivalidade. Outro ponto importante são as unificações italiana e alemã. Por que a unificação da Alemanha e a unificação da Itália são importantes e são considerados os antecedentes marcantes aí da Primeira Guerra? Primeiro a gente tem que entender, até o século XIX não existia Itália e não existia Alemanha como país unificado com governo centralizado. O que a gente tinha era uma série de reinos. A Itália vai se unificar mais no começo do século XIX, certo? Por volta de 1815, e
A Alemanha vai se unificar em 1871. Isso é importante, porque a partir do momento que esses países têm um governo central e ele consegue juntar todos esses reinos que estavam divididos, ele tem mais força para produzir, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, e tem mais força também para competir por novos mercados. Por isso, isso vai ser impactante aí para a eclosão da Primeira Guerra. A Alemanha e a Itália vão chegar atrasadas nas disputas coloniais e vão criar uma série de rusgas, de atritos, de tensões com os países que estavam antes, com os países que saíram na frente nessas disputas. Quais países saíram na frente? Inglaterra e França, especialmente. Eram os países top no imperialismo do século XIX, certo? No neocolonialismo. A Inglaterra dominava boa parte da África e dominava, por exemplo, a Índia. A França, se você olhar hoje, por exemplo, para a seleção francesa, tem um grande contingente de descendentes de povos africanos, tanto da África acima do Saara, chamada África Branca, que é o caso do Zidane, quanto de povos da África subsaariana, que é a África Negra, é o caso do Mbappé, do Pogba. Então, são países que tiveram uma presença muito marcante no continente africano, especialmente aí a França. E o que vai acontecer? Quando a Itália e a Alemanha se unificam, elas vão disputar por esses mercados, que basicamente já tem donos, e vai gerar uma tensão. E uma tensão é legal você pensar, não é um conflito direto ainda, certo? É uma animosidade, assim, é aquela encarada assim, feia, mas ainda não é uma guerra, mas vai gerar uma tensão e uma rivalidade aí entre os países que já estavam na frente na colonização, Inglaterra e França, e os países que estão atrasados na colonização e que se unificaram tardiamente, que é o caso da Itália e da Alemanha. Outro ponto importante para a gente entender de antecedente da guerra, de contexto, é a Belle Époque. De 1871 a 1914, a Europa vive o período chamado de Belle Époque. É um período que não tem guerras, é um período de grande desenvolvimento científico, industrial, é um período em que o trabalhador vai ter mais acesso ao consumo, vai ter uma condição de vida melhor, e isso vai gerar meio que um sentimento. A Belle Époque tem a ver com isso, é um sentimento, né? É um pensamento positivo ali de que a humanidade estava caminhando para o lado certo, de que as coisas estavam bem. Então, a Belle Époque ela pode ser sintetizada aí na imagem do slide da Torre Eiffel. A Torre Eiffel ela foi construída para o centenário da Revolução Francesa em 1889. Era para ser uma construção efêmera, uma construção temporária. No entanto, ela virou uma construção permanente. E aí a Torre Eiffel ela sintetiza esse otimismo provocado pela Belle Époque, porque ela é uma estrutura de metal, era maior da época, gigante, maior do que qualquer prédio no mundo, e isso é um reflexo da segunda revolução industrial. Você pensa que é uma estrutura metálica, né? O metal refletia a tecnologia da época, era o que havia de mais avançado. Não era um prédio de concreto, não era nada de barro, era de metal. O metal era o futuro. Ela representa também a questão científica, porque ela é uma obra de engenharia, né, que não era comum naquela época, uma construção toda de ferro, né, e isso reflete o pensamento científico da época. E aí a gente tem que pensar em outros aspectos da Belle Époque, com a segunda revolução industrial, a iluminação noturna sendo disponibilizada nos grandes centros europeus, a descoberta da luz elétrica, por exemplo. Tudo isso vai mudar o modo de vida das pessoas. Imagina que antes de você ter disponível luz elétrica, luz noturna em espaços públicos, não havia vida noturna na Europa. Agora as pessoas vão poder viver uma vida noturna. O pobre vai poder ir para o passeio público, circular pelas ruas, os ricos vão poder ir para o teatro e para as óperas. Então a Belle Époque gerou esse entusiasmo aí de que nada de ruim poderia acontecer na Europa. Isso de 1871 até 1914. Em 1914 a coisa muda um pouco, porque começa a Primeira Guerra e todo esse otimismo meio que acaba, certo? Passando desse antecedente, vamos para os próximos.
eu vou querer que vocês foquem na segunda parte desse slide antes, que é a das rivalidades, depois a gente fala da política de alianças. Mas antes de mais nada, né, o período anterior à Primeira Guerra Mundial é conhecido como Paz Armada, porque existia um grande investimento das potências europeias em armamento, em desenvolvimento bélico, e ninguém se desenvolve para a guerra, aumenta o exército e desenvolve novas armas mais tecnológicas com maior poder letal, se não for para entrar num conflito. A justificativa, por hora, né, fim do século XIX, início do século XX, das potências europeias, era de que esse armamento era para o controle das colônias, era para domínio colonial. Inclusive, a metralhadora que foi desenvolvida nessa época, ela ficou por muito tempo conhecida como uma arma que só podia ser usada contra negros. Era uma arma basicamente racista, em que ela só era utilizada em conflitos coloniais. Então ela ia ser usada contra os negros, ela ia ser usada contra asiáticos, mas até o século XIX, até a conclusão da Primeira Guerra, uma metralhadora nunca tinha sido usada contra um branco, nunca tinha sido usado entre os povos europeus. Então existia essa desculpa de que o desenvolvimento bélico ele estava pautado na conquista e no controle de territórios coloniais, não era para promover uma guerra na Europa, imagina, né, gente? E só que a gente tem uma série de aspectos que contradizem isso, que são as tensões e as rivalidades entre as potências europeias. A primeira rivalidade que a gente tem é entre a Itália e a Alemanha de um lado contra a Inglaterra e a França do outro. Essa rivalidade a gente já começou a falar dela, que é a rivalidade em torno das disputas coloniais. Itália e Alemanha chegam atrasados no neocolonialismo e vão começar a meter o bedelho, a se intrometer e a exigir territórios mais ricos, né? Os territórios com mais combustível, território com mais metais que pudessem ser úteis para o desenvolvimento industrial e para a obtenção de lucro. Então, essa primeira tensão aí já existia, que é a tensão em torno do domínio colonial. Outra tensão muito marcante era uma tensão entre a Alemanha e a Inglaterra, uma tensão que parte da questão da industrialização. Pense o seguinte, a Inglaterra tinha uma industrialização velha, uma industrialização antiga que vinha do século XVII e do século XVIII. A Alemanha, a partir do momento que ela se unifica em 1871, ela vai ter um maquinário e uma indústria muito mais avançada tecnologicamente do que a indústria inglesa. E ela vai conseguir produzir mais rápido, vai conseguir produzir com qualidade igual ou superior aos produtos ingleses e vai disputar mercado com os ingleses, vai rivalizar industrialmente. E não é só isso, né? Se você rivaliza industrialmente na produção, inevitavelmente você vai rivalizar comercialmente, tá? Esse é o primeiro ponto, mas tem outros pontos de rivalidade entre Alemanha e Inglaterra. Outro ponto muito importante é o da rivalidade financeira. Os investidores e os bancos alemães, eles ofereciam condições melhores do que dos ingleses, condição de juro, obtenção de crédito mais facilitado, uma série de coisas que acabava atraindo mais investimentos para a Alemanha, e investimentos que na cabeça do inglês daquela época poderia estar indo para ele se a Alemanha não existisse, certo? Isso vai gerar uma tensão, mas o que é a gota d'água mesmo, o que faz a Inglaterra olhar para o Império Alemão com olhos mais desconfiados é o fato de que dentro dos investimentos bélicos de guerra da Alemanha, ela passa a investir fortemente em tecnologia naval. E a gente sabe que a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele é formado por um conjunto de ilhas, certo? A Alemanha se desenvolvendo belicamente voltada para a marinha, ela se tornava uma ameaça, né, à hegemonia, ao poder britânico nos mares, tanto na Europa quanto colonialmente, porque a gente tem que pensar que a fim do século XIX ainda não tem avião sendo utilizado. Os domínios coloniais e os contatos eram feitos principalmente por via marítima, e a Alemanha estava se tornando uma ameaça em relação a isso. Tanto que os registros de época, os jornais britânicos da época,
costumavam escrever muitas vezes que não existiria nenhum britânico menos rico com a ruína da Alemanha. Isso é um traço muito característico do fim do século XIX e que vai ajudar na eclosão da Primeira Guerra, que é um traço de nacionalismo, mas não é um nacionalismo inocente, né? O nacionalismo, o sentimento de amor pela pátria. Não é esse nacionalismo. A gente está falando aqui de um nacionalismo que é um nacionalismo beligerante, é um nacionalismo destrutivo. O cara, ele não quer ver a Inglaterra bem só, ele quer a aniquilação do inimigo, ele quer a destruição da Alemanha, porque a destruição da Alemanha faria bem para ele e geraria mais lucro para ele enquanto inglês, certo? Outro ponto essencial é o revanchismo. Toda vez que a gente falar em revanchismo, lembra que revanchismo francês, a França lutou com a Prússia, né? A Prússia que depois vai virar a Alemanha, de 1870 a 1871, na Guerra Franco-Prussiana. A França tomou um couro da Alemanha, perdeu a Guerra Franco-Prussiana e perdeu também 2 territórios ricos em matéria-prima, em combustíveis fósseis, né, carvão mineral, que eram os territórios da Alsácia e Lorena. E a França estava, na verdade, louca para entrar num novo conflito com a Alemanha para ter uma nova chance de recuperar esses territórios e recuperar a honra perdida. Vou abrir um parênteses aqui para a gente entender qual que é o impacto da Guerra Franco-Prussiana para os alemães. A Alemanha, em 1871, é a época de unificação dela, certo? E a guerra contra a França serviu para unir os povos germânicos, que existia uma confederação germânica, mas eram vários estados separados. Para lutar contra a França, esses povos se unem e, por fim, acabam virando um país só, que é o Império Alemão. Então, a Guerra Franco-Prussiana é essencial para a formação, para a unificação do território alemão. Outra coisa importante é que os recursos minerais e os combustíveis que existiam nos territórios da Alsácia e Lorena vão servir para impulsionar o desenvolvimento industrial alemão, e aí a Alemanha vai conseguir rivalizar com a Inglaterra, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí o revanchismo francês, a vontade da França de derrotar de novo a Alemanha. Por fim, a gente tem o conflito imperial na região dos Balcãs, que é uma região central na Europa, uma região estratégica, é uma região que dá acesso direto ao Oriente Médio. O Oriente Médio que era cheio de combustíveis fósseis, derivados de petróleo. O Oriente Médio que é um lugar de cobiça das potências e de conflito até hoje em torno do petróleo. E no século XIX e início do século XX não vai ser diferente. Eles estavam na segunda revolução industrial e existia um interesse econômico muito grande de dominar os Balcãs, porque era um acesso fácil para o Oriente Médio, que é onde tinha muito combustível, que era essencial para o desenvolvimento industrial das potências europeias. Ali a gente vai ter uma rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, certo? O Império Austro-Húngaro queria ter domínio sobre aquela região e sobre os povos de origem eslava. Inclusive o Império Austro-Húngaro, ele domina o território da Bósnia e Herzegovina, que é onde vai eclodir, né, a guerra, onde vai ocorrer o estopim para a Primeira Guerra. E o Império Austro-Húngaro tinha interesse, por exemplo, em dominar a Sérvia, que era um povo de origem eslava. No entanto, existia o Império Russo. O Império Russo se dizia protetor do povo sérvio. E isso dava uma segurança para o sérvio e impedia que o Império Austro-Húngaro dominasse a Sérvia. A Sérvia é um paísinho, país pequeno, tá? Então esses dois impérios ali lutando em torno da região dos Balcãs, especialmente do território da Sérvia. A Rússia também se dizia protetora dos povos eslavos, tinha uma série de povos eslavos ali na região dos Balcãs, tudo bem? Então existia essa rivalidade entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro sobre a região dos Balcãs. A Alemanha também está de olho ali, mas isso é um assunto para uma próxima aula, certo? Eu encerro aqui a nossa primeira aula sobre os antecedentes da Primeira Guerra, certo? Eu volto na próxima aula para falar sobre os antecedentes mais imediatos, os causadores mais diretos do conflito que foi a Grande Guerra, tá? Bons estudos,
Qualquer coisa, entre em contato pelo e-mail que está aí disponível no slide. E até mais.